Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui de novo para falar sobre leitura corporal e a formação de traço de caráter. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro traço de caráter. Bom, como são as pessoas que têm esse traço de caráter predominante? Sabe aquelas pessoas que gostam de liderar? Aquelas pessoas que gostam de falar sobre suas opiniões, aquelas pessoas que geralmente estão à frente de várias situações? Então, são as do terceiro traço. Elas são ótimas liderando, elas são ótimas organizando ou coordenando grupos. Ela consegue articular as pessoas para que elas trabalhem juntas ou trabalhem em grupo, articular situações. Porém, elas também são muito de analisar as coisas. São pessoas bastante intuitivas. Elas têm a capacidade de olhar para alguém e identificar mais ou menos como essa pessoa funciona. Ou ela consegue olhar para a pessoa e já conseguir distinguir como que ela deve falar ou se portar com essa pessoa. Eles têm essa percepção, eles têm esse, vamos dizer assim, que seria como um sexto sentido, quem sabe? Quando bem utilizado, isso é maravilhoso, porque eles acabam conseguindo, conquistando muitas coisas com o grupo no qual ele está engajado e liderando. Só que muitas vezes, quando ele não é muito escutado, ou as ideias dele ou a posição dele não é muito bem vista, ele acaba pendendo para dor. O que é pender para dor? Acaba utilizando essas habilidades que ele tem para impor. Ele começa a ser o mandão, sabe? Geralmente pessoas que são do terceiro traço de caráter, com frequência elas escutam falar: nossa, mas você é muito mandão, hein? Será que você é assim? Só que, às vezes, eles revertem essa situação também. Não fica o mandão em si, mas fica aquele sedutor, aquele charmoso que consegue te convencer de uma ideia e convencer o quanto essa ideia é boa para você, para ele e para todo mundo. Então isso é muito bom. Por isso é importante que essas pessoas estejam em ambientes onde se engajem, as pessoas conseguem se enganjar em propostas maiores e sejam lideradas. Permitam que ele lidere, porque geralmente ele articula muito rápido e consegue ver o fim ou o desfecho das situações com muito mais velocidade e trabalha para isso. Trabalha gerenciando as pessoas, porque ele que gerencia, mas não é ele que faz. Ele precisa de outras pessoas para poder desenvolver um determinado projeto ou dar continuidade a determinado tema. Como que é o formato do corpo dessas pessoas? Geralmente é o formato triangular. Sabe aquelas pessoas que têm o ombro mais largo do que o quadril? Né? E que geralmente quando eles estão parados, ficam com aquela mãozinha na cintura, olhando, é a posição confortável deles. Por quê? Com a mãozinha na cintura é como se ele crescesse, aumentasse. Não importa se ele é baixinho ou se ele é alto, geralmente ele tende a fazer isso. E tem o ímpeto de vamos à luta, vamos fazer, eu vou liderar vocês e vocês farão tudo isso e nós vamos conseguir chegar ou atingir o nosso objetivo. Aí o que acontece? Esse traço, ele gosta muito do reconhecimento, né? Ele gosta de agradecimento e mais que isso, ele gosta de um reconhecimento público, que o trabalho dele foi bom, foi ótimo, que a liderança dele foi maravilhosa e que todos conseguiram o objetivo graças a ele. Isso sempre é muito, muito bom para esse terceiro traço de caráter. Ele costuma ter essa questão, como ele tem essa sutileza de observar as pessoas e descobrir como elas são, ele consegue se moldar para poder agir de acordo com a situação ou de acordo com as pessoas. Isso acontece porque lá na infância, lá por volta de 1 ano mais ou menos, até os 2 anos e meio, era aquela criancinha que o tempo todo os pais falavam: "Ó, fulaninho, faz carinha, faz narizinho, faz caretinha, dá cambalhotinha."
Sabe a fase da gracinha do neném, quando ele está aprendendo a fazer as coisas? É nessa fase que esse caráter ele vai sendo transformado, vai sendo mielinizado. Mas o que acontece? Muitas vezes essa criança acaba estando cansada, ou não quer fazer, ou enfim, seja lá o que for, ela não quer fazer aquela brincadeirinha, aquela caretinha, aquela coisinha que pediram para ele, e ele percebe que a pessoa perde o interesse nele quando ele não faz algo. Então isso vai sendo registrado na criança, que ela só é importante quando ela está fazendo algo para alguém, algo que é pedido para ela, ou só gostam dela quando ela faz as caretinhas, as cambalhotinhas e tudo mais. Na fase adulta, quando adulto, são aquelas pessoas que sempre estão querendo te agradar de alguma forma, sempre estão te dando presentes, ou enfim, tentando de alguma maneira ser útil a você, mas querendo um reconhecimento, pelo menos por isso, ou algo em troca. Porque ele entende assim que a forma dele demonstrar afeto, ou sentimento ou interesse é fazer algo por alguém. Não é ser, é fazer, porque registrou nele lá na infância que ele era importante quando ele fazia as gracinhas que pediam para ele fazer. Talvez agora seja um pouco complexo, ou talvez falte alguma coisa nisso tudo, mas como? É só por isso? Gente, é uma fase onde as terminações nervosas estão sendo mielinizadas e as informações estão sendo codificadas ali. E essas situações não aconteceram poucas vezes, foram situações que aconteceram com muita frequência, ficou registrado nesse momento na mente e no corpo dessa criancinha, e isso se reflete na vida adulta, nos dias de hoje. Então, é bastante complexo, sabe? Toda essa questão da mielinização, a questão dos traumas, das habilidades da primeira infância. Mas nós estamos aqui aprendendo um pouquinho mais de leitura corporal para aprender a lidar com isso, aprender a saber quais as habilidades das pessoas e respeitar um pouquinho mais disso, né? Amanhã nós vamos ver o quarto traço de caráter. Este terceiro traço adora o quarto traço de caráter e amanhã vocês vão entender o porquê. A gente se vê. Um beijo e até mais!